Olá, alunos, tudo bem? Vamos agora para o nosso encontro semanal de resolução de exercícios, beleza? O exercício de hoje tem por tema o aprofundamento em anatomia vegetal e fisiologia vegetal. Tem algumas questõezinhas de fisiologia vegetal aqui também, beleza? Lembrando que o ideal é você fazer as suas questões e depois você vir aqui ver a resolução, tá? Para que a gente aprenda a resolver as questões juntos, ver como é que a gente está pensando, se a gente está pensando da mesma forma, etc. Vamos lá, são 10 questõezinhas, a gente vai fazer bem rápido. Questão número 1. Leia o trecho do poema a seguir. Trabalhando nessa terra, tu sozinho, tudo empreitas. Será semente, adubo, colheita. Não leva semente na mão, és agora o próprio grão. Que bonito. A semente é considerada uma estrutura reprodutiva originada a partir do desenvolvimento do óvulo, com base nos conhecimentos sobre sementes na alternativa correta. Vamos ler a primeira alternativa. Nas angiospermas, a semente é o óvulo imaduro envolvido por 5 camadas de tecidos parenquimáticos, que formam os estróbios masculino e feminino. Meu Deus do céu, o que essa criatura tá falando aqui? Falou nada com nada. A dependência da água para a fecundação nas gimnospermas é errado. Lembrando que em gimnospermas surgiu o tubo polínico e nós não temos dependência da água para a reprodução em gimnospermas. É errado. Letra C. A semente das angiospermas é atribuído o valor significativo de sobrevivência porque ela confere a nutrição ao embrião que até que ocorra a germinação. Perfeito, letra C. Essa nutrição vem da onde, gente? Essa nutrição aqui, ó, vem do endosperma, que no caso de um angiosperma vai ser 3N, só pra gente fixar o nosso conhecimento. Beleza? Não. Gente, isso aqui tá falando de queratina em planta. Queratina é coisa de animal, não tem nada a ver. A germinação das sementes de gimnospermas ocorre de forma hipogínea, ou seja, os cotilédones são trazidos para fora do solo, o que lhes confere uma vantagem evolutiva. Isso não tem vantagem evolutiva nenhuma. Beleza? Por isso que tá errada a letra E. Questão 2. Texto para a próxima questão. Olha o texto, só a imagem. A obra A Flor do Mangue faz alusão a plantas de hábito arbóreo típicas de mangue. Com base nos conhecimentos sobre as plantas, considere as alternativas a seguir. Possuem raízes, vamos ver aqui. Possuem raízes escoras com adaptação ao solo instável para a sustentação do vegetal? Sim, característica de planta de manguezal, né? Suas raízes realizam trocas gasosas diretamente com o ambiente aéreo, com uma adaptação ao solo pobre em oxigênio. Perfeito, certíssimo. Essas raízes respiratórias aqui de manguezal, né? Muito comum em mangue você ter essas raízes aéreas expostas, sustentando a planta nesse terreno instável e também respira, né? Porque esse solo é extremamente encharcado, não tem oxigênio entrando aqui nesse solo, não teria como essa raiz respirar, beleza? Então tá certa a 2 também. 3. Possuem raízes com baixo potencial osmótico de sucção celular, gastando energia para absorver a água do solo salgado. Não. Se a planta está fixa em um solo salgado e ela quer puxar água para dentro da raiz, o potencial osmótico tem que ser muito alto, senão a água não entra. Então essa 3 aqui tá errada, beleza? Suas raízes possuem orifícios denominados pimeutódios. Para realizar a absorção e secreção de sais. Isso aqui não tem por essa função a absorção de sal, beleza? Só a secreção, é errado. Então seria a letra A, beleza? Vamos lá, continuando então. Vamos fazer agora... Opa, cancelar. Vamos fazer agora a questão número 3. Pronto, gente, só tive que fechar aqui a janela porque tava muito barulho. Aí eu vou fechar a janela aqui, rapidinho. Vamos para a questão 3. A questão 3 tá mostrando pra gente aí esses anéis de crescimento, né? Que se formam a partir da atividade diferencial do câmbio fascicular no crescimento secundário. Vamos revisar aqui, ó. Tem aqui uma fatiazinha
de um caule primário e aparece um câmbio fascicular aqui, ó. E ele faz xilema para dentro, lembra? Só que quando a abundância de água é muita, a gente faz vasos xilemáticos largos. Quando eu tenho pouca abundância de água, o vaso xilemático ele é estreitinho. E essa diferença acontece geralmente entre o verão, que é quando eu tenho muita água, e o inverno, que é quando eu tenho pouca água. E essa diferença entre o xilema largo e o xilema estreito, eu vejo formando uma linha no tronco da árvore. Por isso que cada linha dessa corresponde a um ano, porque é justamente a diferença de inverno e verão que faz essa linha surgir. Nós chamamos essas linhas de anéis de crescimento. Cada linha corresponde a um ano. Não sei se vocês lembram disso. Vamos lá então tentar responder aqui a questão número 3. Beleza? Vamos lá. Esses anéis de crescimento são bastante evidentes em árvores de regiões temperadas, onde as estações do ano são bem definidas. Os anéis são resultantes de diferentes taxas de crescimento em espessura do caule devido a variações de condições ambientais. Com base nessas informações e na figura 11, podemos afirmar que cada anel é formado por um conjunto de vaso denominado xilema. Xilema primaveril é o xilema que faz essa diferença. E xilema estival. O primaveril é menos denso, que é esse largo aqui, ó, que tem mais água na primavera, contendo células de paredes mais finas. Já o estival é o mais denso, né? Mais denso, formando células de paredes espessas. Então aqui vai ser no caso a letra C, beleza? Quem marcou C, muito bem. Questão 4. A figura a seguir é uma fotomicrografia do microscópio óptico do estômato dessa plantinha aí, ó, Tradescandia, em vista frontal. Galera, isso aqui é um estômato, beleza? Os estômatos, eles têm um mecanismo de abertura e fechamento muito peculiar e muito legal, tá? A gente tem as células que a gente chama de células acessórias, né? E tem essas outras células que nós chamamos de células guarda. Galera, qual o problema aqui? O grande problema para a gente entender. Quando eu quero abrir o estômato, eu coloco sal. Vou mudar a cor, porque senão confunde. Eu coloco sal dentro dessas células guarda. E quando eu tenho muito sal dentro das células guarda, a água das células acessórias, por osmose, sai das células acessórias e vai para as células guarda. Quando essa célula guarda se enche de água, essa aqui se enche de água, então vou botar aqui, ó. Quando a água entra, o que acontece é que o estômato, a consequência disso aqui é que o estômato abre, beleza? Galera, quando o estômato abre, vou fazer um desenho do estômato aberto aqui, ó. Quando o estômato abre, quem que pode entrar? Quem que tem a possibilidade de entrar? CO2. Essa é a principal função da abertura do estômago, deixar entrar o CO2. Só que na hora que o CO2 entra, ela acaba perdendo água por consequência, por transpiração. Então as plantas elas vivem nesse dilema. Eita, será que eu abro para pegar CO2 ou eu fico fechado para não perder água? Então, a gente só vai abrir as células, a planta só vai abrir esse estômato quando ela tiver a garantia de que vai valer a pena. Ou seja, eu vou abrir o meu estômago quando pegar CO2 vale a pena. Então, para que a planta pega CO2? Não é para fazer fotossíntese? Então ela só vai abrir esse estômago quando eu tiver presença de luz. Vale a pena perder um pouquinho de água para pegar CO2 quando eu tenho luz, porque eu vou usar para fazer fotossíntese, beleza? Por exemplo, bateu luz, sal vem para a célula guarda, a água vem para as células guarda, o estômago abre, CO2 entra, fotossíntese, beleza? Vamos lá então. Os estômatos, continuando. Os estômatos são responsáveis pela regulação das trocas gasosas e pela transpiração dos vegetais.
A concentração de CO2 e a temperatura atmosférica são fatores ambientais que influenciam o controle do mecanismo de abertura e fechamento dos estômatos. Com base na figura e no texto, nos conhecimentos sobre o processo de abertura e fechamento dos estômatos, assinale a alternativa que explica corretamente as razões fisiológicas pelas quais a luz influencia nesse processo. Vamos lá. Beleza? Tcharam. Na ausência de luz, as células guardas recebem íon sódio, perdem água para o ambiente por osmose e tornam-se murchas. Como consequência, o ósculo se fecha. Primeiro, não é íon de sódio, é íon de potássio. Então, todo mundo que tiver íon de sódio aqui, a gente vai riscar. Não é essa aqui, não é essa aqui, não é esse aqui. Só ficamos entre a B e a D. Pronto, quando a gente sabe qual é o íon que entra, acabei matando, né, gente? Na presença de luz, as células guarda eliminam CO2, perdem água para o ambiente por osmose e tornam-se flácidas. Como consequência, o ósculo se fecha. Se é na presença de luz, eu vou fechar o ósculo ou eu vou abrir o ósculo? Na presença de luz, eu vou abrir para o CO2 entrar e fazer fotossíntese. Então, essa aqui também não pode ser. Então, vamos ficar apenas na letra D. Na presença, vamos ler aqui, ó. Na presença de luz, as células guarda recebem K+, absorvem água por osmose, tornam-se túrgidas e, como consequência, o ósculo se abre. Perfeito. Letra D. Se tem luz, eu tenho que abrir o ósculo aqui para entrar CO2 e eu fazer fotossíntese. Quem marcou letra D, muito bem. Questão 5. A história da evolução das plantas está relacionada à ocupação progressiva do ambiente terrestre e o aumento da independência da água para a reprodução. O aparecimento do floema e do xilema solucionou o problema do transporte de água. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá, questão 5. As principais células de condução do xilema são os elementos crivados e as células companheiras. Tá vendo como eu falei para vocês que ele pega nisso aqui, ó? Tem uma célula companheira no xilema? Não, então não é a letra A. O xilema é o principal tecido condutor de água. Também está envolvido na condução de substâncias orgânicas. Xilema conduz substância orgânica? Não, isso é papel do floema. Então não é a letra B também. Vamos ver a C. O floema, além de açúcares, transporta aminoácidos, lipídios, micronutrientes, hormônios, estímulos florais, numerosas proteínas e RNA? Sim. Isso é uma coisa que é um peguinha comum no vestibular, galera, que a gente aprende. Xilema, seiva bruta, água e sais. Floema é glicose. Só que a planta também precisa transportar aminoácido, precisa transportar ácido nucleico, transportar tanta coisa, hormônio, tudo isso vai por meio de vaso. Beleza? Tá certíssimo essa C aí. Vamos ver o que a D tá errada, se ela estiver errada. As plantas vasculares, briófitas... olha que maldade, né? Começa a citar, né? Várias plantas vasculares. Briófita é vascular? Não. Errada. O floema é responsável pelo transporte da seiva bruta. Nossa, crime. Então não é a letra E. Letra C. Questão 6. As plantas vasculares colonizaram a paisagem terrestre durante o período Devoniano inferior. Nananã. Gente, se eu fosse precisar decorar esse período Devoniano... Meu Deus do céu, acho que eu desistia. Nossa, isso é impossível você ficar decorando esses períodos. Ainda bem que isso não cai, gente. Isso não existe, tá? Eu tô com medo que isso caísse na vida. A ocupação do grande número de habitats demandou uma grande variedade de formas de adaptação das plantas. Com base na morfologia dos diferentes tipos de caule, assinale a alternativa que contém caules adaptados à reprodução assexuada e à fotossíntese. Caule de reprodução, galera, de reprodução assexuada, é um caule chamado de estolão, que é um caule assim, ó. Eu tenho aqui o solo, aí, isso é comum, por exemplo, em... Ai, gente, esqueci o nome da planta aqui da melancia, melancieira, deve ser. Ele vem aqui, ó, faz um, vem aqui, faz outro. Pronto, o morangueiro faz isso, ó. O caule fica se enterrando e saindo, fazendo reprodução assexuada. Você olha, você pensa que é várias plantas, mas na verdade é uma só, é chamado de estolão, esse caule. E um caule verde fotossintetizante chamado de cladódio. Cladódio, beleza? Vou ver se tem alguma alternativa aqui. Tem, ó. Letra E.
Só para ficar todo mundo de vermelho. Letra E. Quem marcou, parabéns. Essa aqui é chatinha. Esse negócio de tipo de caule, tipo de raiz, tipo de folha. Meio raro de cair. E chatinho, né, de estudar. Leia o texto, mas é importante. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta. O crescimento em espessura da raiz e do caule de vegetais dicotiledôneos de gimnospermas, denominado crescimento secundário, se deve fundamentalmente, vamos lá, a hipertrofia das células do parênquima cortical. Não é hipertrofia. Hipertrofia é como se a célula, galera, estivesse inchando. A célula fosse desse tamanho e depois ela ficasse desse tamanho. Não é célula inchando, não é a planta a planta não cresce com as células inchando, ela cresce com as células se dividindo e diferenciando. Por isso que eu não vou marcar essa letra A. A hipertrofia das células do parênquima, não é hipertrofia. Divisão celular verificada no câmbio e no felogênio? Sim, divisão celular. Câmbio e felogênio são os meristemas secundários. Letra C tá perfeita. Divisão celular verificada no periblema e no pleroma. Gente, eu juro pra vocês, nunca ouvi falar nessas duas palavras na minha vida. Acho que inventaram só pra essa questão. Nunca ouvi falar, não existe. Não é porque eu nunca ouvi falar que não existe, mas eu acho que tá errado. A atividade condutora do xilema e do floema viajou, não tinha mais criatividade de inventar outra alternativa e inventou essa letra E. Então, letra C. Beleza? A letra C tá perfeitinha. Questão 8. A peroba rosa, Angiosperma polyneuron, símbolo presente no logotipo da Universidade Estadual de Londrina, foi intensamente explorada na construção civil no início do povoamento de Londrina, devido à rigidez e à qualidade da madeira. Com relação à construção do tronco de árvore, do tronco de uma árvore, consideradas últimas a seguir. Os tecidos mais periféricos no tronco de uma árvore são o câmbio, o floema e a casca. Galera, olha só. Os tecidos mais periféricos no tronco de uma árvore são o câmbio, o floema e a casca. Câmbio no sentido de sinônimo de xilema, sim. Você vai, né? Câmbio, floema e casca. Câmbio no sentido de xilema. Às vezes a gente vê livros chamando xilema de câmbio, né? Vou deixar isso aqui penduradinho. Se ele estiver chamando o xilema de câmbio, estaria certo. Vou deixar pendurado aí. O tecido encontrado no centro do tronco é formado por vasos lenhosos mais antigos. Vaso lenhoso é o xilema. Vaso liberiano é o floema. Então, como é o do centro do tronco secundário, então tá certa. A 2 tá certa. Com certeza. 3. O tecido adjacente ao câmbio vascular apresenta vasos lenhosos ainda em atividade. O tecido adjacente próximo ao câmbio vascular apresenta vasos lenhosos ainda em atividade. Sim. O alburno, diferente do cerne, é duro e resistente ao ataque de decompositores. Não, quem é resistente é o cerne. O alburno ele é mais mole. Então, esse aqui está errado. Tem alguma alternativa? A gente ficaria na dúvida, né? Entre essa aqui e essa aqui. Se xilema, se ele está usando a terminologia antiga, chamar câmbio de xilema, e seria a letra D. Se não, seria a letra B. Vou deixar vocês aí tendo com a comprovação do conhecimento de vocês, tanto marcando a B quanto a D, mas eu vou marcar a D. Beleza? Porque eu acho que ele está levando em consideração esse aqui como sinônimo de xilema. Mas quem marcar a B tá com os conhecimentos em dia aí, tá? Não precisa se preocupar, não. Questão 9. Alguns organismos buscam estratégias diferenciadas de nutrição. Pântanos e solos arenosos, pobres em nitrogênio, abrigam vegetais com estratégias e modificações morfofisiológicas que auxiliam na obtenção de nitrogênio fora do solo em que vivem. Dentre os grupos abaixo, assinale aquele que possui vegetais que se encaixam nessa estratégia, seja plantas que são adaptadas a viver em ambientes
com baixa capacidade de nutrição, né? Planta carnívora, gente. Por que que planta carnívora gosta de ficar pegando, precisa pegar inseto? Não é porque ela precisa de proteína, ela precisa de sais, ela precisa de fósforo, de magnésio. Todos esses sais que ela não encontra no solo, ela acaba pegando com no dos insetos, beleza? Então, são as plantas carnívoras que fazem isso, essa complementação das carências do solo. Quem marcou letra C, parabéns. Questão 10. Geralmente, os caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas, denominadas tubérculos, são confundidos como sendo raízes tuberosas, que também acumulam reservas de amido. Um caso típico desse equívoco seria classificar a batata inglesa como uma raiz tuberosa. A qual das alternativas apresentam características que diferenciam o tubérculo de uma raiz tuberosa? Nossa, que perfeita. Isso aqui é muito importante, ó. O tubérculo possui pelos absorventes para absorção de água. Olha só, o tubérculo, ele é o quê? Vamos ver aqui. São caules. Se é caule, vai apresentar pelos absorventes? Não, isso é coisa de raiz. A raiz tuberosa possui gemas axilares no crescimento de ramos? Não, isso é coisa de caule. Gema lateral para crescer ramo é coisa de caule. O tubérculo possui a coifa. Coifa é coisa de raiz. Beleza? Para proteger o meristema de crescimento? Não, porque isso aqui é coisa de raiz. Coifa é coisa de raiz. A raiz tuberosa possui gemas apicais para desenvolver novas raízes? Não. O tubérculo possui gemas laterais, que é o tubérculo é um caule, para desenvolver ramos e folhas. Então vai ser a letra E. Beleza? Prontinho, galera. Espero que vocês tenham ido bem nesse teste. As que você errou, você volta e estuda o tema abordado na questão. Beleza? Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.